Olá, meus queridos leitores! E aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso penúltimo dia, gente. Penúltimo capítulo aí de 1 Coríntios, capítulo 15. Gente, esse capítulo 15, não sei se você leu ainda, se você não leu, leia. Ou veja o vídeo aqui, depois leia, né? Ou leia antes, enfim. Ele tá demais. Eu acredito que seja um dos capítulos aqui maiores, né, de Coríntios, 1 Coríntios, e ele fala sobre a ressurreição de Cristo, ele fala sobre a ressurreição entre os mortos, ele fala sobre o corpo da ressurreição. E o que acontece? Ele começa assim, ó, os primeiros versículos. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Certo? Até aí, o qual estão firmes. O que acontece? Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem-se firmemente na palavra que eu preguei. Os gregos, né? Tinha muitos gregos ali na igreja de Coríntios. Muitos gregos não acreditavam na ressurreição. E o que acontece se você, assim, na verdade, a grande razão da nossa fé é a ressurreição de Jesus, né? Porque ele não apenas morreu numa cruz por nós, pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é isso que nos primeiros capítulos aqui, ele vai falando, nos primeiros versículos do capítulo 15, é o que ele vai falando, né? Ele fala, ó, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas, né, ele não só morreu, ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Inclusive a Páscoa tá chegando aí, né? Estamos aí na semana de Páscoa, daqui a pouco sexta-feira santa, né? Nós lembramos a Páscoa, nós temos que sempre comemorar, né? Por quê? Porque é a razão da nossa fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Não tenho nem o que falar. Se Jesus, a ressurreição é a razão da nossa fé, é ter a convicção que ele vai vir nos buscar um dia, ter a certeza da ressurreição. Então era isso que o apóstolo Paulo estava explicando. Ele estava, ó, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele encontrou com Pedro, ele encontrou com seus discípulos. Ó, ele estava explicando ali, porque tinha algumas pessoas, como que você vai acreditar no evangelho de Jesus Cristo se você não acredita na ressurreição? Não tem como as duas coisas serem encaixadas, entende? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava falando aí, estava tentando explicar para a igreja de Corinto. Então ele falou, olha, apareceu, né? E aí depois no 8 ele fala assim, ó, depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, né? O apóstolo Paulo aí nós lemos em Atos, né? Não sei se você participou do desafio de Atos, mas a conversão, o nome dele era Saulo, ele perseguia os cristãos, mas um dia Jesus apareceu para ele com uma luz muito forte, né? Que ele acabou ficando cego, né? Vocês lembram disso aí? Eu não lembro o capítulo agora, mas está em Atos. Procure lá que você vai achar. Aí ele fala, ó, ele apareceu para mim também. E aí ele fala assim: eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o apóstolo Paulo não foi aquele apóstolo que viveu com Jesus, né? Naqueles 3 anos ali, em meio do ministério de Jesus. Ele não foi um dos escolhidos ali. Porém, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, ele apareceu para Paulo e ele virou um grande apóstolo. E quase metade do Novo Testamento, né? É o apóstolo Paulo escrevendo tantas coisas que ele fez, tantas igrejas que ele abriu, tantas coisas que ele falou aí de Jesus. Então, ele está falando que tudo isso aí é pela graça, não é por ele, não é porque ele é o bonzão, porque ele é demais, né? Ele fala, eu fiz tudo que eu fiz, trabalhei mais que todos, tal, mas por quê? Pela graça de Deus. Acabou.
né? Então, às vezes, nós fazemos pequenas coisas para Jesus e ficamos se achando, né? Ah, não, porque hoje eu falei de Jesus, porque hoje não sei o quê, né? Mas foi pela graça, né? Pela graça que nós estamos aqui. Por exemplo, é pela graça que eu estou aqui nesse vídeo, gravando aqui, né? Para você. É pela graça, não é por mim. Nós mesmos somos miseráveis, né? Como o apóstolo Paulo falou em Romanos, que nós lemos também. Miserável homem que sou. Né, tudo pela graça. E enfim, gente, a gente vai se empolgando aí, ó, já foi 5 minutos do meu vídeo, eu tenho muita coisa para falar desse capítulo ainda, é complicado, viu? O apóstolo Paulo, ele fala muitas coisas maravilhosas. E aí, gente, ele começa a falar da ressurreição entre os mortos. Que realmente, né, vai acontecer, né? Ora, se está sendo precado que Cristo ressuscitou entre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição, se está sendo precado, por que alguns de vocês estão dizendo que não vai ter ressurreição? Então ele está questionando a galera aí que ainda que não acredita. Aí ele fala assim no 19, ó. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, né, nós temos uma esperança, nós temos aqui, nós vamos morrer aqui, mas nós temos uma esperança, né? Nós vamos ressuscitar entre os mortos. Se Jesus, né, não vir nos buscar antes, nós morrermos, nós vamos ressuscitar. E nós temos que ter essa esperança, nós temos que esperar nisso, e não só esperar nas coisas da terra, não só juntar ouro, né, tesouro aqui na terra, mas sim no céu, porque que é a eternidade perto de 100 anos? Eu acho que eu até comentei em algum dos vídeos aí, eu falo bastante coisa, às vezes eu vou esquecendo, né? O que é? Né? Então, será que você está esperando só nessa vida que você vai viver aí no máximo 100 anos? Eu tô sendo bem otimista, 100 anos, né, no Brasil. Mas, pô, gente, é pra gente pensar, né? Coisas que vai mexendo com a gente isso, né, gente? Eu até... Enfim. E aí, o que ele fala, ó? Vamos lá pro 20. Vamos concentrar, que eu vou viajando na maionese, aí eu começo a falar da eternidade. Vocês viram que eu pus até um fundo mais, né, com essas nuvens e tal, né? Porque é algo muito especial. É saber que você tem uma esperança que não te decepciona. É saber que as coisas dessa terra vão passar, mas que nós temos a esperança de estar com Jesus um dia. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito maravilhoso. Mas no 20 ele diz assim, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos que dormem. Nessa questão aí de, né, nós sermos, nosso corpo ressuscitar para ir com ele lá no céu, tá bom? Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Vai ser, né? Nós vamos ressuscitar aí para a eternidade. Então, 24, virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do seu pé. O último inimigo será destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha que lindo, gente. O último inimigo vai ser a morte. E aí ele continua falando aqui da ressurreição e tudo mais. Aí eu tô pulando aqui, gente, tá? Porque já tá quase, já tô precisando terminar aqui o vídeo. Mas vamos junto. No versículo 33 ele fala assim, ó. Não deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Né? Com quem nós temos andado? Com quem nós temos falado? Será que nós estamos influenciando essas pessoas ou sendo influenciados por elas? Né? Será que essas pessoas aí, elas têm, de alguma forma, corrompido os nossos bons costumes? Isso é pra gente se pensar. E aí, gente, a partir do versículo 35, ele começa a falar aí do corpo da ressurreição. Como que vai ser esse corpo? Vai ser esse corpo que a gente tá vendo aqui? Não vai ser. Aí no 42 ele fala assim, ó. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Nós vamos ter um corpo glorificado, gente.
é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Gente, esse capítulo aqui é um dos que tem mais conteúdo, tá? Eu tô pegando aqui as partes mais principais, mas depois leia com calma, leia cada versículo. Ficou com dúvida? Me manda uma mensagem, eu tô respondendo todo mundo, tá bom? Então aqui é esse corpo, não vai ser esse corpinho aqui que qualquer coisinha tá com gripe, tá doente, cai no chão, rala a perna, sabe? Não, vai ser um corpo diferenciado, vai ser um corpo glorificado. Essa aqui é a realidade, né, gente? Um corpo glorificado. E quando isso vai acontecer? Ele fala aqui, ó, num momento, no 52, gente, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem estiver vivo vai ser transformado, quem estiver morto vai ressuscitar no corpo glorificado. É isso que ele está falando. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista ao incorruptível. Aquele que é mortal se revista da imortalidade. Aquele, porém, que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal da imortalidade. A morte será destruída. Onde há a morte, a sua vitória. Onde há a morte, o seu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Isso é muito lindo e maravilhoso. E o último versículo aqui, a parte B, ele fala assim, ó: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor, o trabalho de vocês não será em vão, não será inútil. Então, se você trabalha para Jesus, você trabalha para o Senhor, você trabalha aí para a obra do Senhor, para o reino de Deus, você saiba que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Nunca faça nada para os homens, sempre faça tudo para Deus, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã o nosso último capítulo aí de 1 Coríntios. Tchau, um beijo!